Você acabou de sair de um relacionamento e tá lutando, correndo contra o tempo, se desesperando, se descabelando para esquecer essa pessoa que partiu. De fato, não é fácil esquecer alguém que decidiu não viver mais a vida com a gente. E é importante entender que esquecer alguém leva tempo. Superar algo que a gente julgava. Agora passou, mas vamos continuar, como sempre. Que você julgava ter sido importante um relacionamento, um casamento, que você julgava ser a coisa mais importante da sua vida, é complicado. E nem sempre é sobre superar, é sobre se autoconhecer e voltar para você, que é algo muito difícil, né? Porque uma vez que você se relaciona com alguém, você coloca essa pessoa como alguém importante demais na sua vida. E você meio que se perde. Isso acontece com muita gente. E é normal. Eu recebi um comentário de uma inscrita aqui no canal dizendo que ela já tinha terminado o relacionamento há um ano, eu acho que 1 ano e 3 meses, e estava com dificuldade de superar isso, de esquecer, né, essa pessoa. Existem pessoas que têm mais dificuldade, né, para superar, para esquecer, para voltar a viver a sua vida, né? Voltar a ter a sua individualidade, a voltar a ser quem você era antes daquela relação. E algumas pessoas acham que a solução para esquecer alguém que foi embora da sua vida, um relacionamento que terminou, é ir procurar um outro relacionamento. Sair para balada com os amigos, beber e tal. E não é bem isso, tá? Eu estou falando isso por experiência própria. Eu não saí para balada e nem bebi, porque isso não faz parte da minha personalidade. Mas eu tentei tampar todas as feridas com paliativos, né? Com soluções rápidas que não funcionaram. Saí com as amigas para conhecer pessoas novas. Eu fui para aplicativos de relacionamento no momento muito cedo e acabou não dando certo. Eu queria esquecer aquela pessoa de qualquer maneira e aquilo ali só fazia doer mais. Quando você está nesse momento de término de relacionamento, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se autoconhecer. Ver o que faz sentido para você. O que faz sentido para você nesse momento. Ah, eu gosto de viajar. Se você puder viajar, vai viajar. Vai viver novas experiências, conhecer novos lugares. O que me salvou em vários momentos, né, dessa situação que eu estava passando foi ler. A leitura, para mim, foi a minha maior aliada. Tanto que nesse período de 2020 a 2022 foi o período que eu mais li livros. Eu li muitos livros. Que aí veio a pandemia, a gente acabou ficando mais em casa e tal. Então, eu li muitos livros. Livros de autoconhecimento, livros mais de romance, mais bobos e tal. Que a leitura, ela preenchia a minha mente. Então, eu pensava menos naquela pessoa, eu ficava menos triste, chorava menos. E me deu insights de algumas coisas que eu permiti dentro daquela relação. Eu vivi em várias situações que eu vivi, que eu permiti, lendo livros, né? Eu li alguns livros. Se vocês quiserem, eu posso até depois trazer aqui alguns livros que eu li e que foram livros que me ajudaram muito nesse momento de autoconhecimento. Porque quando você termina um relacionamento, você tem que partir para o autoconhecimento, porque o relacionamento acaba fazendo a gente mudar, né? Não tem jeito, a gente muda. E isso acontece sem a gente nem mesmo perceber. Então,
tampar com paliativo, vai pra balada, tem pessoas que falam, pra esquecer o atual, para esquecer o ex, só conhecendo o atual, né, conhecendo alguém. E de fato isso não resolve. Isso vai ser uma coisa que vai ali, talvez nos primeiros dias ou meses, te ajudar de uma forma muito superficial, porque você não se deu tempo, e cada pessoa tem o seu tempo de superação. Você não deve comparar o seu tempo ao tempo do outro. Porque a minha amiga terminou um relacionamento ao mesmo tempo que eu e ela, um ano depois, ela estava bem. É a sua amiga. Você pode demorar 2 anos, 3 anos para conseguir se recuperar. E tá tudo bem. Você não deve se sentir culpado ou culpada por isso. O que você deve fazer é focar em você, em se autoconhecer, né? Academia, exercício físico, importantíssimo. Liberação de endorfina, né? Que é o hormônio da felicidade. Não estou dizendo que a academia vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai te ajudar a resolver o que está aqui no psicológico e vai te ajudar também a se ver melhor no espelho, né? Se olhar com mais amor, né? Fazer coisas sozinha é importante para você recuperar a sua individualidade, para você saber o que você gosta de fazer quando está sozinha, né? Se acolher, parar e pensar, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Né? Porque nesses momentos as crises de ansiedade, elas são muito comuns. Então você parar e se acolher e entender, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Porque vai ter vários momentos que você vai ter gatilhos. Uma cor, uma música, um local que você ia com a pessoa, que você passava, um modelo de carro que vocês tinham juntos, ou que a pessoa tinha, ou que você tinha, a pessoa andou. Tem várias coisas que podem servir como gatilhos e que podem fazer com que você lembre muito daquela pessoa, né? Isso vai acontecer, não vai ser uma, não vai ser duas, vão ser várias vezes. E tá aí a importância de você se autoconhecer e entender que aquilo ali é uma fase que vai passar, né? Vai passar. Hoje, você se olha como uma pessoa que você não consegue superar algo que te marcou tanto, que foi importante para você. Ou algo que você idealizou na sua cabeça, um relacionamento perfeito, um cônjuge perfeito, um namorado perfeito, uma pessoa perfeita. E se você é uma pessoa que tem filhos com essa pessoa, a coisa fica mais complexa. Por quê? Você vai ter vínculo com essa pessoa para sempre, você vai meio que conviver com essa pessoa para sempre. Então, você vai ter que é, arrumar mecanismos, né, para poder conseguir lidar com a presença dessa pessoa após o término. Então, isso entra também no autoconhecimento. Como você vai reagir, né? Quando essa pessoa for buscar seu filho na sua casa, ou quando você tiver que lidar com o aniversário, com datas importantes para a criança, né? Que não pode e não deve ser afetada pelo fim desse relacionamento, né? O autoconhecimento, ele vai tirar do patamar aqui e vai te levar para o patamar daqui. E aí você vai ter que começar a criar estratégias, né? E vai precisar ser estratégica ou estratégico para conseguir lidar com todas essas situações, né? E chorar não é sinal de fraqueza. Se sentir triste, que você vai se sentir triste, também não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Algumas pessoas só conseguem se sentir bem, só conseguem colocar as emoções para fora chorando. Não conseguem falar, né? Outras só conseguem botar a emoção para fora escrevendo. Eu, no meu primeiro dia de terapia, após o término, a minha sessão de terapia, né, foi só choro. Eu chorei o tempo inteiro. Eu, eu não conseguia falar. Eu não conseguia botar para fora o meu sentimento. Eu não conseguia externar. Eu só sabia chorar. E a minha sessão foi toda chorando. Na segunda sessão eu chorei um pouco mais, né? Porque ali eu já tinha entendido que eu chorar me ajudava, então eu chorei mais, mas consegui falar um pouco. Na terceira sessão eu já consegui falar sem chorar. E vai ser assim.
Um dia você vai chorar menos, outro dia você vai chorar mais, um dia você vai conseguir falar mais, outro dia você vai conseguir falar menos. Tem dia que vai doer muito, tem dia que vai doer menos. Mas em todos esses dias é importante você se acolher. Crie uma forma de acolhimento para você. Escutar uma música, ler um livro, assistir um filme que você gosta, sozinha. Olhar para si, sabe, com amor, com respeito. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você é uma pessoa que amou, se dedicou, fez o que pôde até onde deu. Você chegou ao seu limite. E você pensou, até que eu consigo. Daqui para lá eu não consigo mais. É um peso muito grande, eu não vou conseguir carregar ele para sempre. E a relação ela é feita de dois, não é feita de um. Ambos precisam fazer com que essa relação seja boa para os dois. E não é sinal de fraqueza sair de uma relação que não te fazia bem. E se a outra pessoa terminou com você, não quer dizer que você é ruim, que você é mau, que você é menos bonito, menos bonita, menos legal, menos sensual. É sobre a outra pessoa, não é sobre você. E se você foi traído ou traído, não é sobre você, é sobre a outra pessoa também. Seja qual for o motivo dessa traição, da pessoa ter feito isso, não é sobre você. Ah, mas ele me traiu porque eu estava gorda. Ah, ele me traiu porque eu estava feia. Ah, ela me traiu porque eu estava mal financeiramente. Não é sobre você. É sobre a outra pessoa. A outra pessoa escolheu fazer isso com você. É sobre ela. Não é culpa sua. É sobre escolher, é sobre caráter de cada um. Então, se autoconhecer e se acolher vão ser as melhores coisas, vão ser as suas maiores armas. E entender que nenhuma dor dura para sempre. Mas você tem que viver um dia de cada vez. Você não vive um dia de cada vez no trabalho, você não vive um dia de cada vez nas suas férias, você não vive um dia de cada vez para tudo. Então, por que pelo fim de relacionamento você vai querer se curar em 2 dias? Não tem como. Você vai ter que viver conforme o tempo. E conforme você for fazendo coisas importantes para você, você vai ver que o tempo vai passar rápido e você não vai perceber. Eu li muitos livros, eu escrevi muito nesse período de tempo, tanto que eu escrevi, sei lá, alguns livros, 2, 3 livros nesse tempo, que são projetos que eu quero tirar do papel em algum momento da vida, mas que foram muito importantes para que eu me tornasse a Andréa que eu sou hoje, sabe? Eu entendi que eu tinha que esperar um dia de cada vez e que eu não tinha como pular as fases do sofrimento, sabe? Do intenso ao menos intenso. Nos dias mais intensos eu chorava a noite toda. E no outro dia eu acordava para trabalhar com o rosto inchado. Nos dias menos intensos eu chorava uma vez na semana. E depois eu conseguia seguir a vida e fazer as minhas coisas. Porque eu comecei a entender que se eu não fizesse as coisas por mim, para mim, ninguém ia querer fazer e ninguém ia fazer. E a outra pessoa, ela estava andando, ela continuou vivendo a vida dela, as coisas dela. Porque a vida dela não parou e a vida de ninguém vai parar porque você está sofrendo. O mundo, ele não vai parar de girar porque você está sofrendo. As pessoas não vão parar de viver porque você está sofrendo. Em alguns momentos elas vão te acolher, elas vão te entender, elas vão te escutar. Mas entender que você vai ser a sua melhor e maior companhia em vários momentos é muito importante. Muito importante. Não coloque um tempo determinado para você superar. Não se cobre a superação rápida porque alguém disse que você. Ai, fulana, já faz um ano que essa relação terminou, você ainda sofre? Sim, eu ainda sofro porque eu sou humana. Eu sou humana e tá tudo bem. Ah, mas fulana terminou ao mesmo tempo que você e já tá bem. Que bom para fulano. Eu ainda não estou bem e eu vou me acolher todas as vezes que eu precisar. Então, o autoconhecimento traz isso para você. Vai olhar para dentro de você. Vai entender quem você é. Até para você talvez entender por que aquela relação não deu certo.
para você conhecer os sinais, né, que fizeram aquela relação chegar ao final, os sinais que a pessoa te deu desde o começo que você não quis ver, você não quis perceber. Isso é sobre nós. O autoconhecimento é uma coisa que só você pode fazer por você. E você não tem como fazer o outro querer se autoconhecer. Ele só vai se autoconhecer se ele quiser e quando ele quiser. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que passar pelo autoconhecimento. Mas cada um tem o seu momento, a sua fase. Então, cuide de você, se priorize. Entenda o que você gosta de fazer agora. A pessoa que você é agora. A pessoa que eu sou agora gosta de ler um livro. Vai ler. A pessoa que eu sou agora gosta de pintar. Vai pintar. A Andréia que eu sou agora resgatou um sonho que eu tinha quando eu era mais nova, que era um canal no YouTube. Que era algo que eu protelei tanto para fazer e nunca fiz e estou fazendo agora. Então não é sinal de fraqueza nenhum. Não é sinal de fraqueza nenhuma. Você demorar um pouco mais de tempo para superar algo que era importante para você, mas que acabou e que você está sofrendo muito. Sofra o tempo que precisar, mas não esqueça de se acolher, de se resgatar, de se colocar como importante. O outro foi viver aquilo que ele acha que ele deve e tem que viver. Você ficou. E quem fica geralmente sofre mais. Quem fica geralmente se culpa, se cobra mais. Mas você não é fraco, nem inferior, nem pior do que a pessoa que foi embora. Talvez aquela pessoa só tenha tido coragem de dar um ponto final em alguma coisa que você talvez não tivesse coragem. Você talvez fosse insistir mais numa relação que já estava ruim. Por amar, por gostar e tá tudo bem também. Pense em você, se acolha, se respeite, respeite seu tempo, se autoconheça. Até para quando você for se relacionar com uma outra pessoa, em outro relacionamento, em outra fase da vida, você consiga perceber os sinais, você esteja num nível de um autoconhecimento tão grande que você consiga viver a sua individualidade dentro desse relacionamento. E que se acontecer um término em algum momento, você vai falar assim, terminou, mas foi bom enquanto durou. Eu estou num relacionamento hoje muito saudável, uma pessoa muito boa. E a gente conversa muito. Coisas que eu não tinha no outro relacionamento. Conversa tão profunda. Conversas tão profundas. E a gente entende que se em algum momento essa relação chegar ao final, a gente vai, a gente vai chegar no final dessa relação com muita maturidade e entendendo que a gente fez aquilo que deu. E que foi eterno enquanto durou. E que os momentos que nós estamos vivendo hoje foram momentos importantes que marcaram, que fizeram com que a nossa relação fosse ótima, entendeu? Então, se a gente terminar hoje ou amanhã, a gente vai terminar com a certeza de que a gente fez aquilo que a gente pôde, aquilo que a gente conseguia, até onde a gente conseguia, nada além. Então, é sobre isso. Não corra para esquecer. Não corra para esquecer. Se autoconheça, se liberte, se acolha e se respeite.